O doutor Anderson Candiotto conclamou, na verdade, a imprensa nesta manhã, lá no fórum, para falar sobre um protocolo para justamente combater esses casos de abusos que estão assustando. Vamos ouvir o que ele disse à imprensa. Uma reunião foi realizada no fórum aqui do município de Sorriso para tratar do protocolo de combate e prevenção de abuso sexual que será adotado pelas escolas e também rede de proteção. Um assunto importantíssimo, segundo o doutor Anderson Candiotto, juiz da comarca de Sorriso. Nós temos em Sorriso uma rede unificada de proteção da criança, adolescente, da mulher e do idoso. E dentro da rede nós já estamos há meses trabalhando, estudando a criação de um protocolo específico aqui para a comarca de Sorriso sobre essa questão da notificação compulsória das unidades escolares quando há relatos de qualquer tipo de crime ou violação de direitos contra a criança e adolescente. Tendo em vista os fatos que marcaram a comarca nos últimos dias, nós decidimos então nos reunir de forma extraordinária com a rede para que possamos hoje concluir esses estudos e então de fato estabelecer pela rede unificada de proteção esse protocolo, um protocolo específico de Sorriso da notificação compulsória. Nós temos duas leis federais que regulamentam o assunto. Uma lei diz que qualquer fato que venha ao conhecimento na unidade escolar deve ser comunicado para conselho tutelar ou para a autoridade policial. E nós temos uma segunda lei federal que diz que os denunciantes têm direito a certas preservações, para que eles não fiquem expostos em demasia pelo fato de ter denunciado um fato. E isso eu estou dizendo dos profissionais da área pública, não estou falando dos familiares em si. Então nós precisamos agora achar o consenso entre essas duas leis para criar em Sorriso um protocolo que garanta total efetividade na comunicação imediata de qualquer informação que haja nas unidades escolares sobre a prática de crime ou violação de direitos contra a criança e adolescente, mas de uma forma que também preserve a identidade dos comunicantes, dos denunciantes, para que essas pessoas não possam depois ficar refém de perseguições, de ameaças e coisa do gênero. Após o caso em que um professor foi preso essa semana, suspeito de abusar de crianças em uma escola aqui do município, o juiz Anderson Candiotto falou da importância de denunciar. A principal preocupação da rede unificada de proteção é garantir que todos os casos relatados no ambiente escolar sejam levados ao conhecimento das autoridades, para que haja uma rápida investigação, seja para, constatando a prática, reprimir e cessar rapidamente isso, seja para, se não houver nada, não permitir que um boato cause prejuízo às pessoas indevidamente acusadas. Mas também existe a preocupação em garantir essa proteção aos denunciantes, ou seja, todas as pessoas que levam o conhecimento dos fatos para a autoridade pública, porque as coisas são interligadas. Se você não protege o denunciante, você está desestimulando a efetiva comunicação, porque as pessoas, quando se deparam com um fato desse, é normal que ela coloque na sua balança pessoal o seu dever e a sua moral de comunicar e o seu dever de se proteger e proteger a sua unidade e a sua própria família. Então nós temos que criar esse protocolo como forma de, garantindo essa proteção para o denunciante, tornar ainda mais efetivo as comunicações, para estimular que hajam cada vez mais notificações sempre que houver qualquer assunto relacionado à violação de direito de criança e adolescente em ambiente escolar. Os fatos específicos, como o senhor disse, que estão em investigação, eles precisam ter a sua investigação concluída para saber de fato o que ocorreu. No mundo do judiciário, no mundo judicial, no mundo das sanções, das responsabilidades, você tem que levar em conta se houve uma falha, se essa falha se deu por equívoco ou por intenção. Porque se for por equívoco, o equívoco tem que servir para se criar, se fortalecer os protocolos para que não ocorra mais. Se for por intenção, se houve uma intenção de proteger alguém que supostamente agiu de forma criminosa, tem que ser punido. Mas isso é um trabalho que já está sendo feito pelas autoridades policiais. O foco da rede, a nossa visão ela é prospectiva. O foco da rede levando em conta o momento presente em que esse assunto veio à tona e que nós já estamos discutindo isso na rede, é fortalecer um protocolo para a comarca de Sorriso para fazer com que
para garantir que todos os casos sejam comunicados num formato em que haja proteção do comunicante. Eu sou o Everton Luiz para o programa A Voz do Povo. Muito bem, bastante esclarecedora a fala, né, do juiz Dr. Anderson Candioto, que está à frente, então, aí, conduzindo, né, o trabalho desta rede de proteção. Pessoalmente, pensei que já tinha o protocolo pronto, mas ainda vai ser construído. Então, refaço aqui a minha fala também em relação a isso, tá? Sorriso vai, sim, adotar esse protocolo, porém, a partir aí da preocupação que se fortaleceu, eu diria, né? Palavras do juiz colocadas há pouco diante desses últimos casos, desses últimos fatos relatados, é que vai agilizar o processo de finalizar esse protocolo. Para quê? Para que se faça a adequação ao que já exige a lei federal nessas duas condições aí. Primeira, de que qualquer fato efetivamente seja denunciado, e a segunda, que a identidade de quem faz a denúncia ou a proteção desta pessoa seja garantida para que ela não sofra penalidades por ter denunciado. Neste caso que está aí em análise, chegou para nós, e a gente chegou a citar semana passada, de que pessoas que pretendiam fazer denúncias estavam sendo ameaçadas em relação ao seu trabalho, à sua posição, etc. e tal. Não posso aqui afirmar que isso aconteceu, estou dizendo bem claramente, chegou informação para nós, não conseguimos confirmar isso, que é bem difícil de confirmar, né? Mas o espaço aqui está sempre colocado, e já vou aproveitar, deixa, né, para inclusive abrir as portas mais uma vez aos integrantes do Conselho Tutelar. Penso que seja bem importante que venha alguém falar com a gente sobre isso, porque pais e mães também querem saber como é que agiu nesse caso, como é que vai agir a partir de agora em casos como este o Conselho Tutelar em relação à proteção das crianças, em relação ao ambiente escolar, que é essa preocupação toda. Tem falas diárias que chegam aqui, então já vou abrir o espaço e nós vamos sim buscar um contato com o pessoal aí do Conselho Tutelar para ver quem pode vir falar conosco a respeito disso. Parabéns, doutor Anderson. Estamos também marcando para que ele venha pessoalmente aqui aos estúdios para falar sobre este assunto. Já tem outra entrevista de outro assunto com ele, mas é bem importante isso aqui, porque todos os dias os pais levam seus filhos até a porta da escola confiando que eles estarão guardados, cuidados, ou entregam lá no ônibus, no ponto de ônibus, no transporte escolar, enfim. Deus o livre, pai e mãe, pensar que pode acontecer alguma coisa nesse sentido com o filho e mesmo assim levar, né? Tenho certeza que não. Então, é importante falar claramente, falar educadamente e aguardar realmente a ação das autoridades que está sendo adotada. A doutora Jéssica já estava aí para ouvir ontem, possivelmente fazer a oitiva deste moço, que é suspeito, né? No caso dessas menores, 8 meninas lá de uma escola municipal aqui de Sorriso, que fizeram as denúncias, enfim, as meninas já foram ouvidas e ela iria ouvir, então, o suspeito que foi detido ontem pela manhã, foi preso dentro da prefeitura. A doutora Jéssica disse que iria falar com a imprensa depois de ouvir este suspeito. E assim nós vamos buscar também a palavra dela, para que nada fique escondido, porque o nosso objetivo aqui, Deus o livre, não é prejudicar A, B ou C, quem quer que seja, e sim garantir que as coisas sejam informadas na medida da necessidade para a população como notícia, né, que é notícia, e que não se jogue sujeira para baixo do tapete. O que é bom, a gente bate palma, elogia. Sabemos sim que gestão em qualquer área tem partes boas e tem partes não tão boas. Se a gente fala das partes boas, também precisamos falar das partes não tão boas. Não tem como ver escapar, né? Hoje a secretária Lúcia já se pronunciou e eu vejo isso como um passo à frente, importante. Porque senão, quando o pai da criança, ou quando a criança é bonita, né? Como diz o povo aí, quando a coisa está tudo bem, tem 30 na fila buscando espaço para falar a respeito. Surgiu um probleminha, um BO, que não é tão pequeno nesse caso, você não acha um para responder por. Então fica difícil. Que bom que ela falou já com a imprensa. E agora fica aí o espaço então colocado também para o Conselho Tutelar.